Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Vejam, talvez a cor das vestimentas de hoje esteja bem apropriada. A nossa democracia realmente é um luto terrível. Meus amigos, vejam até que ponto nós não, eles que estão governando o país, estão tratando de hermanar o Brasil e de colocar o Brasil realmente ladeado, quando não subalterno, daquilo que de mais perverso há hoje em dia no cenário global. Eu quero dizer o seguinte a vocês, é com muito pesar, não devia nos surpreender, só confirmar, mas é com muito pesar que eu tenho que ler uma notícia dessa. Eu como jurista, eu como advogado, já tenho um tempinho aí de carreira, é com muito constrangimento. Sabe, é um negócio que causa sofrimento esse tipo de coisa, de informação, de ter ciência dessas coisas, de estar sendo contemporâneo dessas coisas. Meus amigos, o Edson Fachin, que alguns chamam de Edson Faquinha, o Edson Fachin, que é atual vice-presidente do STF, recebeu agora há pouco, nos aposentos do Supremo Tribunal Federal do Brasil, vou dizer um negócio, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição secular que, de fato, ao longo de muitas décadas, prestou relevante serviço ao país. O Supremo Tribunal Federal, a instituição merece respeito. Agora, o que estão fazendo com a nossa instituição Supremo Tribunal Federal? Vejam vocês, o Edson Fachin recebeu, nas dependências do Supremo Tribunal, sabe o quê? Sabe quem? Recebeu de braços abertos, coração, sabe, faceiro e com muita cara de pau, os ministros do Supremo Tribunal Popular da China, que é o Supremo Tribunal de uma democratura das mais terríveis do mundo. Abram os ouvidinhos, por favor. A Casa Constitucional Brasileira recebeu como se recebe um irmão querido, o Supremo Tribunal de uma democratura fascínora, que é o Supremo Tribunal Popular da China. Eu já dizia aqui, já repercuti aqui, aquilo que já há mais de um ano, no início desse governo Lula, causou grande espanto, grande arrepio, que foi a viagem do Luiz Roberto Barroso à China. E qual foi o pretexto? Diz, olha, e passou lá uma semana na China. Ele, já presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso, foi lá na China para um dito intercâmbio entre a Suprema Corte do Brasil, que se diz democrática, e a Suprema Corte da China, que não se importa em dizer-se um instrumento de uma democratura. Porque vocês acham que na China é possível se falar em o Supremo Tribunal Constitucional Democrático? Se chama Supremo Tribunal Popular da China. Não causa constrangimento a todo brasileiro isso? Eu vou fazer a mesma pergunta quando na época foi noticiado que o Barroso, enquanto já presidente do Supremo, viajou para fazer intercâmbio com o Tribunal da Democratura da China. Eu me perguntei à época, perguntei a todos, se eles dizem aqui que isto que temos aqui é um Supremo Democrático, o que é que um Supremo Democrático tem a aprender durante uma longa semana? Porque se fazer intercâmbio, como se noticiou, é aprender, é fazer trocas. Se uma corte dita democrática vai e passa o seu presidente uma semana com uma corte dita não democrática, aprendeu o quê? Foi aprender o quê? E agora recebe na nossa casa constitucional, por assim dizer, este Tribunal Popular da China, que é a Suprema Tribunal deles, que é um instrumento de...
oficializar aquelas coisas terríveis que o regime chinês faz. Então, assim, eu vou repetir aqui, com todo respeito de novo, a minha querida conterrânea, ex-ministra do STJ, professora Eliana Calmon, ministra Eliana Calmon. Eu não sei mais se esses livros que estão aqui e tantos outros que tenho, eu não sei mais. Parece que o que eu estudei nos livros, realmente, como disse a doutora Eliana Calmon, parece que não serve de nada, eu desaprendi tudo, vou ter que fazer uma reciclagem, vou ter que ir à China ou ao Supremo Tribunal Popular do Brasil para aprender esse novo direito que está aí. Quer dizer assim, por tudo que eu falei até agora nesse vídeo, vocês entendem isso? Até que ponto? Qual é o projeto de Brasil que esses que tomaram o Brasil de assalto? Qual é o projeto de Brasil que eles têm? Eu repito, Barroso foi à China, dizendo ele fazer, representando o STF, aprender o quê? Fazer intercâmbio entre as duas Supremas Cortes. Passou uma semana lá. Depois disso, o comandante do Exército foi para lá também, passou uma semana, este Thomas Paiva. O Zé Disseu esteve lá, a Dilma hoje é carteirinha, pomba suja correia da China, fantasiada de presidente do Banco do BRICS. Mas qual é a função da Dilma? Ela viaja. Quando precisa o Xi Jinping mandar um recado, porque tem medo de ser interceptado, ela volta. Volta aqui para o Brasil, dá o recado de viva voz. A mesma função que uma outra figura feminina do governo Lula. Às vezes vai para o Japão, de lá vai para Paris sem o marido. Mesma função. Mesma função. Gente, não está na cara como 2 mais 2, pelo menos por enquanto, a soma é 4, de que uma Suprema Corte, dita constitucional, que faz intercâmbio lá na China e aqui também com a China, com o Tribunal Federal da China, não há algo de errado nisso? Conheça a Perestroika BR, a marca que veste a direita no Brasil. Acesse o QR Code na tela ou clique no link abaixo na descrição do vídeo. Ao entrar no site, clique no campo de pesquisa, busque a palavra Venezuela para ter acesso à estampa exclusiva Bem-vindo à Venezuela do Sul e efetuar a sua compra. Luiz Roberto Barroso, gente, o Bolsonaro foi decretado inelegível pelo inigualável TSE porque se reuniu, porque convocou, e é função dele, é atribuição, é competência privativa dele, ele como chefe de Estado, ele pode convocar e receber embaixadores. E por isso é uma das 2 causas de sua inelegibilidade atual. Já o Fachin, ele recebe elementos de uma das ditaduras mais ignóbeis do mundo dentro das dependências do STF. Veja, isso também é motivo de impeachment. Há impeachment para ministro do STF. Está no artigo 39 da lei de imprensa, o quê? No artigo 39 da lei de impeachment. Aqui atuou, o fundamento é até esse, é um dos incisos do artigo 39, uma das 5 hipóteses. Atuar de maneira incompatível com o cargo. Aqui eles estão atuando de maneira incompatível com esse nobre cargo. Mas quem é presidente do Senado, que é onde se faz impeachment de ministro do STF, este homenzinho, Davi Alcolumbre. Está aqui no Pleno.news, STF, Edson Fachin recebe equipe do Supremo Tribunal Popular da China. Encontro aconteceu no último domingo, na calada do domingo. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, recebeu uma delegação de 5 ministros do Supremo Tribunal Popular de Mao Tse-tung e de tribunais superiores do país asiático, além de 3 representantes da Embaixada da República Popular da China no Brasil. O encontro aconteceu no último domingo. Vocês se lembram de um embaixador debochado, facínora, da China? Foi debochado e facínora. Causou problemas na Argentina quando foi embaixador da Argentina, durante parte do governo Bolsonaro. E Bolsonaro não teve a decência de expulsar aquele moleque do território nacional? Faltou-lhe testosterona ali também?
Se lembram do debochado embaixador da China no Brasil? A parceria entre Brasil e China na área jurídica tem longa data, tem longa história e foi intensificada em 2015. Eu sou formado já há bastante tempo, atuo há bastante tempo, e esse negócio aqui de... Quem está dizendo isso aqui é o presidente do Tribunal Facínora da China. O Tribunal Constitucional de Fachada da China, esse presidente do Tribunal de Fachada da China estava aqui dentro do STF no último domingo, enquanto o povo democraticamente estava aos milhões na Avenida Paulista. Infelizmente, dentro do STF, o doutor Fachin estava recebendo representantes da cúpula de um regime déspota e despótico. E este sujeito, este ignóbil do Tribunal Federal da China, estava dizendo, olha aqui, a parceria entre o Brasil e a China na área jurídica tem longa história. Eu não sei disso, então eu sou um analfabeto jurídico. Eu nunca soube disso. A parceria entre o Brasil e a China na área jurídica tem longa história e foi intensificada em 2015 com o Memorando de Entendimento para a Cooperação entre as duas Cortes Supremas. Quem era presidente em 2015? Dilma. Entendimento para a cooperação entre as duas Cortes Supremas. Nossa intenção é aprofundar essas trocas, mas a nossa, da maioria da população, não. Ponha-se daqui para fora. Ponham-se daqui para fora. Porta da rua é serventia da casa. Aqui não será a vossa fazenda. Vocês imaginem as dificuldades que estamos passando com essa atual formação do Supremo. Agora imaginem a postura desses sujeitos da corte chinesa lá na China. Nossa intenção é aprofundar essas trocas. Uma banana para você, chinês. Fazer que nem o outro. Chupa aqui para ver se sai suco. Desculpem. Disse o ministro Fachin. Ah, não. Aí é o Fachin dizendo, nossa intenção é aprofundar essas trocas. Só Deus sabe do futuro, Fachin. Disse Fachin, curvando-se diante do patrão chinês. Disse ele diante ao vice-presidente do tribunal chinês. Ri Charong! Põe essa daqui para fora, chinês. Chinês bom é chinês aqui fora. Já o ministro chinês comentou sobre os desafios relacionados ao volume de processos que tramitam... Isso é uma mentira. O ministro chinês, ministro do Supremo Soviético chinês, disse que ele comentou sobre os desafios relacionados ao volume de processos que tramitam nos tribunais de seu país. Tá de brincadeira, chinês? Quer dizer que numa das democraduras mais abissais e terríveis que há no mundo, vocês têm problema com o volume de processo? Vocês analisam lá o processo de ninguém chinês, se os resultados já são todos postos? Disse ele, mais de 43 milhões em todos os níveis do judiciário. Sim, uma população de quase 1 bilhão, não sei essa altura se ultrapassou, deve ter ultrapassado. Né? E sobre como ferramentas de inteligência artificial e IA estão ajudando a dar celeridade e andamento das ações. Aqui é o ponto crucial desse vídeo. Esse tal, reparem bem, esse tal desse intercâmbio, que primeiro foi o Barroso e passou uma semana lá, e agora esses sujeitos vêm para cá num domingo, às escuras, para dentro do nosso tribunal, com essa conversinha de que a inteligência artificial deles, que certamente eles estão querendo vender para nosso Supremo Tribunal, ou emprestar, ou dar, são tão bons. Quer dizer que eles têm uma inteligência artificial e essa inteligência artificial ajuda a lidar com esse alto número de processos, tudo bem intencionado. Estão ajudando a dar celeridade no andamento das ações. Nós não queremos a sua porca IA. Lembram da oração de São Bento? Beba você do seu próprio veneno, chinês. E coma também. Nós não vamos por aí, não. Não queremos, rejeitamos.
Imagine o que esses troços querem fazer com essa inteligência artificial em nossos tribunais. Acredito que o Brasil tenha desafios parecidos nesse sentido. Estão vendo? Só que no meio do caminho haverá um Trump. Haverá um Trump no meio do caminho chinês. Já está vendo. Na data em que grava esse vídeo, Trump anunciou uma módica tarifa de 104% para produtos chineses entrarem nos Estados Unidos. Significa que os Estados Unidos estão se fechando para a China. É um remédio amargo, mas é mais amargo para a China. E é muito importante que se faça isso. Eu já dizia há muito tempo, é preciso ter alguém que tenha a coragem de fazer, porque ora, mais cedo ou mais tarde, ter-se-á que fazer isso que o Trump faz agora. Graças a Deus, o que o Trump está fazendo agora. É um remédio amargo, mas vejam, lembram-se de quando começou o conflito Rússia e Ucrânia? E todos os globalistas, e aqui não estou, a Rússia está com a China e está com tudo que não presta, não estou aqui do lado da Rússia nem do lado da Ucrânia. Estou dizendo o seguinte, o Putin surpreendeu a todos com planejamento, achavam que os globalistas da União Europeia, etc., iriam asfixiar a economia russa. Ao contrário. Então, não subestimem o Trump, nem o governo norte-americano, nem o povo norte-americano, as empresas. É como o Trump disse, haverá uns solavancos, mas depois disso, a economia americana renascerá vigorosa, esplendorosa e vai. E os chineses passarão apuros terríveis com essas medidas do Trump. Então, no meio do caminho, sim, um Trump no meio do caminho chinês. Então, veja, o ministro Fachin explicou o histórico de desenvolvimento de tecnologias de IA no STF. Deus nos defenda. E ambos os vice-presidentes, ele e o seu igual da China, convergiram em afirmar que a aplicação desses recursos deve ser balizada por parâmetros éticos, sempre com a supervisão humana e visando, aqui a China é muito ética, e visando garantir os direitos da população. Vamos falar de direito? Edson Fachin, vamos falar de direito da população chinesa? Disse Edson Fachin. Creio que podemos prosseguir nessa cooperação. Nós estamos à disposição do Supremo Tribunal Popular da China. Disso eu não tenho dúvida. Disso eu não tenho dúvida. Para outros desenvolvimentos e outras visitas, eu não tenho dúvida. Aqui as portas estarão sempre abertas, concluiu Edson Fachin, se arreganhando, para a democratura chinesa. Isso é uma vergonha, gente. Se você está acompanhando o que está acontecendo no Brasil, você tem já informação suficiente para entender que isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição todos os dias, porque eles não querem, inclusive esses daí, não querem que você tenha acesso a esse tipo de informação. Não espere ser notificado, entre no canal pelo menos 3 vezes ao dia. Comentem de maneira produtiva e educada, senão eu vou excluir você do canal. Comente sempre, dê seu like, compartilhe. Aqui embaixo, você tem que aprender a se tocar o seguinte. Aqui embaixo é uma aba chamada Seja Membro. É preciso que você torne-se membro do canal. Clique aí para ver como funciona. O canal precisa de você.